Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dieguinho. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Por aqui, Diego Dias, seu professor de literatura do Pró. Estava fazendo o meu story quando entramos ao vivo, né? Toda terça-feira eu gosto de deixar esse momento registrado, né? Porque eu conto as horas para estar aqui. Mas me contem, foram bem de Páscoa, comeram muito chocolate? Como é que tá esse espírito aí da Páscoa ainda reinando sobre esse belíssimo mês de abril? Ontem, dia da mentira, né? Vocês botaram peça em alguém? Lembro sempre do livro, né? As Mentiras que os Homens Contam. É impressionante como esse livro é maravilhoso, né? Que foi exatamente uma das primeiras indicações que eu dei. Ele é muito consagrado na sociedade, dada aí a verossimilhança com as falácias da macholândia brasileira, né? Bom, tô sem muita fofoca. Essa semana fiquei tranquilinho em casa, não saí pra lugar nenhum, né? Claro, só fui ao jogo do Flamengo, né? Me entupi de chocolate, gugu, olha lá. Já começou o bullying, né? Tava esperando por isso. Pitel, hoje a Pitel sai, né? Não vai ter como. Hoje a Pitel vai sair, obviamente, eliminada com 94%. Vou chutar aqui, é muito, 94%? Não sei, né? Acho que 93%. 93% eu acho que vai ser a eliminação da Pitel. Mandar um beijo pra esse pessoal aí todo maravilhoso, né? Como sempre, a gente sentindo muita energia de vocês aqui dos estúdios. Bom, primeiro eu vou me desculpar, porque hoje eu tô com uma crise de sinusite absurda. Outono, sinusite, sinônimo de ferrou, tá? Ferrou. Eu tenho sinusite crônica desde muito pequenininho, então isso aqui, meu, ó, tá tudo congestionado. Se em algum momento a voz falhar, eu peço perdão, mas eu fiz questão de estar aqui com vocês, porque eu não troco esse nosso momento por nada nessa vida. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tem sinusite sabe como é que é chato, né? É terrível, tô com dor de cabeça desde de manhã, mas estou aqui de pé para que a gente possa ter esse nosso compromisso hoje aqui terça-feira, porque é o que enche de fato o meu coração de combustível. Maravilhosos e maravilhosas, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, uma aula preparada com muito carinho, com muito amor, para a gente alcançar os nossos objetivos e lacrar no Enem. A aula de hoje é muito importante porque ela começa uma nova jornada dos nossos estudos. Finalmente, a gente vai começar a conversar sobre a periodização literária brasileira. Você gosta dessa matéria, né? Você sente afinidade em estudar os movimentos literários, as escolas literárias, os autores e as principais obras. Então já eu vou te dizer como que a gente vai efetuar esse estudo e como que a gente vai otimizar exatamente esse conhecimento para a gente ter um sucesso não só para a prova de linguagens, mas também para a prova de redação. Saibam que a partir de agora as dicas para redação estarão mais constantes, uma vez que vamos falar de obras, né, da literatura brasileira, livros da literatura brasileira que dialogam bastante com possíveis temas de redação. Beleza? Bom, vamos começar então com a dica de leitura da semana. Eu pensei muito, tá? Em o que eu ia
colocar para essa semana do Dia da Mentira, né, do dia 1º de abril, e eu pensei, eu sempre olho para mentira, eu acho que a mentira é uma palavra meio que ambivalente, né? A gente tem a mentira naquela conotação mais negativa, como se a mentira fosse um cara dissimulado, né? Aquele cara que é o mentiroso no sentido ruim da palavra, né? Como se realmente a mentira estivesse associada ali a um tom falacioso, né? A uma falsidade. Mas eu também vejo a mentira num caráter meio que de fanfic, num caráter meio que de imaginação. E é nesse sentido que a indicação de leitura para você é um clássico, né, da literatura espanhola e, por que não dizer, da literatura mundial, que com certeza você já deve ter ouvido falar. A indicação dessa semana é Dom Quixote de la Mancha, do clássico escritor Miguel de Cervantes. Galera, você tem 300.000 edições, 300.000 versões desse livro. Claro, eu li, olha que curioso, eu fiz letras na faculdade, né, na UFRJ, eu fiz letras português e espanhol. E na faculdade de letras, aqui na UFRJ, eu tive que ler o Dom Quixote, a obra original em espanhol, né, em castelhano. Cara, difícil a leitura, né, muito difícil mesmo, mas é encantadora. E o que encanta na história do Dom Quixote? Exatamente esse viés da mentira estar associado não a uma mentira de dissimulação, e sim a uma mentira de necessidade inventiva, né? O Dom Quixote, ele enlouquece, né, aí entre aspas, de tanto ler as novelas de cavalaria, que foi um tema nosso recente, né? Conversamos sobre o trovadorismo, o humanismo, o renascimento, e o Dom Quixote enlouquece, né, de tanto ler as novelas de cavalaria, ele se auto-intitula, ele acha que ele é um cavaleiro andante, né, e sai Espanha fora com seu grande companheiro Sancho Panza, num cavalo magricelo, né, um cavalo que estava lá no quintal da casa dele, que ele resolve chamar de Rocinante. E aí lá vai ele com esse cavalo magricelo, que ele vai achar que é o melhor cavalo que ele poderia ter, o Sancho Panza, né, que vai ser o seu fiel escudeiro, e uma mulher que não era a mulher mais idealizada não, tá? Era uma mulher bem camponesa, de fato, uma mulher bem do campo, mas que ele vai dizer que é o amor da vida dela, que será a Dulcinea. Então esse aspecto mais imaginativo, mais imagético, é de fato uma inspiração, né? Quando eu olho, quando eu leio novelas de cavalaria, né, o Dom Quixote sempre lutando por ideais, né, justiça e principalmente sonhos. E é por isso que eu escolhi o Dom Quixote para essa semana, para que você não desista do seu sonho. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu tenho conversado com muitos de vocês pelo Instagram e eu fico muito feliz com essa aproximação, né, que a gente tem, porque embora o ProEnem seja virtual, sentir vocês pertinho aqui da gente, de fato, ressignifica todo o processo, né? Por mais que você esteja aí em algum estado do Brasil muito longe do Rio de Janeiro, quando você manda uma mensagem, quando você manda uma redação, quando você manda uma questão, né, de linguagens pra gente trocar ideia, isso esquenta bastante o coração. E quando você vem conversar sobre o processo do vestibular, isso também é muito importante, né? Eu acredito que a educação, ela precisa ser ressignificada a todo momento. Educar não é te ensinar a acertar 45 questões ou tirar 1000 na redação, é também conversar sobre o processo. E muitas vezes o processo você se auto-sabota. Então a indicação de leitura da semana é exatamente para que você tenha um coração quixotesco, né? Para que você tenha ali o seu sonho como prioridade nas lutas, nas batalhas do seu dia a dia. Beleza? E aí você pode ler a versão que você quiser. Tem uma versão aqui no Brasil de história em quadrinho, já na língua portuguesa. É uma versão linda, apenas para você ter contato com essa história que fala tanto de lutar pelos seus ideais, lutar por aquilo que você sonha. Beleza? Leitura indicada e principalmente que esse recado toque seu coração, tá? Não fique aí comparando o seu rendimento com outros colegas, achando que o outro colega está na sua frente porque ele acerta mais questões, participa mais ou menos de uma aula. Não faça isso. Você sabe da sua luta, você sabe da sua batalha e é assim que Dom Quixote pensaria a respeito do seu sonho e do seu ideal. Beleza? Momento fofura feito, dica de leitura dada e agora a gente começa de fato a entender como serão as nossas próximas semanas aqui no Pro. Lindezas da minha vida. Finalmente vamos começar a falar da introdução às escolas literárias. Basicamente nós temos aqui
3 objetivos, né? Para que eu estudo uma escola literária? Primeiro, para eu ter conhecimento de mundo, né? Para eu ter conhecimento literário, que obviamente me gera conhecimento de mundo. E, obviamente, para ganhar bagagem sociocultural. Tu tá ligado que a sua prova de linguagens é uma prova interpretativa, mas por detrás desse caráter interpretativo existe, obviamente, um caminho, existe uma habilidade, existe uma competência, e a gente vem conversando sobre isso há bastante tempo. Então a gente vai perceber que o grande objetivo, anota isso que eu vou te falar, tá? O grande objetivo de uma questão de literatura na sua prova, de uma literatura brasileira, evidentemente, é revelar por meio de palavras poéticas, por meio de uma linguagem figurada, por meio exatamente de uma conotação, a identidade brasileira. Esteja certo disso. Caiu uma questão de literatura, você notou que na fonte fala-se de uma escola literária, de um autor da periodização literária brasileira, esteja certo, esteja certa de que esta questão versa sobre como que aquela arte representa o Brasil. Como que aquele personagem representa o Brasil. Como que aquele trecho daquele livro, daquela página, representa a nossa identidade cultural, a nossa pluralidade cultural, as inter-relações presentes na Brasília. É te localizar historicamente, literariamente no processo, mas sobretudo te mostrar como isto cai na sua prova de linguagens. E mais do que isso, eu sempre vou além. A cada escola literária, eu finalizo a minha aula te indicando um tema de redação. Beleza? Esse, dessa semana, inclusive, olha só o que eu tô te falando. Foi o tema de 2022. Lembra do tema de 2022? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Olha como é que isso dialoga demais com esse início de colonização que na literatura ganhará o nome de quinhentismo, beleza? Então esteja certo de que toda terça-feira vamos conversar sobre o seu êxito, sobre o seu sucesso, sobre a sua vitória na TRI da prova de linguagens, mas também que a cada terça-feira você saia da aula de literatura com um repertório para o tema X, para o tema Y, para o tema Z de redação, beleza? E eu inclusive te convido a colocar nos comentários, eu sempre saio da aula, tá, galera? Isso não é mentira. Eu sempre saio da aula e fico lendo os comentários que vocês mandam, porque isso é muito bacana. E às vezes eu não consigo responder, obviamente, a todas as dúvidas, mas tenham ali exatamente sejam bem-vindos, né? Estejam convidados a colocar aí nas mensagens, seja na nossa plataforma, seja no YouTube, o tema de redação que você gostaria que a gente visse aqui, beleza? Escreve aí, pode ser o tema que você quiser. No finalzinho da aula eu sempre vou lendo as dúvidas, sempre vou vendo os temas de redação e tento associar cada um deles a uma escola literária para que a gente consiga o 1000 por meio de um repertório sociocultural literário. E você pode começar desde já, pode pensar aí qual é a sua aposta para um tema de redação deste ano e coloque aí no chat, tá? Para este mês, eu sempre tenho uma aposta por mês, né? Que aí eu chego lá no Enem com 11 temas de aposta, ou um top 10 de aposta. O que tá me chamando bastante atenção, na verdade, 2 temas, tá? O autismo, né, que a gente começa agora o mês de abril, né, o Abril Azul, sendo um mês exatamente de reflexão sobre o autismo. Eu acho que um tema muito lindo, né, seria a educação inclusiva de autistas na sociedade brasileira, tá? Eu acho que é um tema importantíssimo, ou a inclusão de autistas no mercado de trabalho, tá? Fica atento a isso. E por que não pensar também em doação de órgãos, tá? Procura aí a legislação, uma lei super atual de hoje, né, aqui no Brasil, em que você pode, não tem mais aquela burocracia, né, de se auto-intitular um doador de órgão em um cartório. Você pode fazer, evidentemente, por meio de um aplicativo do governo federal, tá? Então, essas atualidades, esteja muito à vontade para colocar aí no chat, na hora que você quiser, um tema de redação que você está apostando, um tema de redação que você tem dúvida, que eu sempre vou fazendo essa ponte com alguma escola literária, beleza? Então, é para isso que a gente vai estar aqui agora a partir de toda terça-feira, sempre falando sobre a sua prova de linguagens, mas também te dando uma canja aí para a prova de redação, beleza? E olha aqui o nosso percurso. Olha a trajetória que vai acompanhar a gente até o mês de setembro. A gente vai até setembro, até o final de setembro, construindo semana a semana, né, sem atropelar ninguém, com bastante sabedoria, com bastante calma e com bastante repertório sociocultural, essa nossa linha do tempo. E aí a gente começa a entender que literatura e história
andam lado a lado o tempo todo. Então a gente vai começar hoje a conversar sobre o ano de 1500, inclusive a problematizar esta data, né? Por que será que a gente começa a estudar a história do Brasil ou a literatura brasileira a partir da perspectiva do colonizador? Isso, inclusive, seria um argumento lindo para a sua prova do Enem de 2022 de redação, né? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Já começa aí, né, com uma lacuna educacional. Como é que o sistema educacional brasileiro começa a nossa perspectiva histórica, começa a nossa perspectiva literária em 1500? É como se eu estivesse negligenciando, é como se eu estivesse silenciando todo um passado, né? Toda essa comunidade, todos os ancestrais, todos os povos que aqui já habitavam antes da chegada do colonizador. Olha como é que você tinha em 2022 um argumento na palma das suas mãos. Inclusive muito do reflexo do seu processo educacional. Porque lá no seu ensino infantil, lá no seu ensino fundamental 1, como é que você fala o ano de 1500? Você chama de descoberta do Brasil. Olha que crime, né? Descoberta do Brasil. Isso é um termo muito ingênuo, né? Mas que para uma educação básica, para um ensino fundamental 1, por exemplo, serviria, né, para o aluno realmente crescer com o mito de que o Brasil foi descoberto, né? Então, esse mito da descoberta do Brasil, essa lacuna, essa falha educacional serviria como argumento, por que não? Beleza? Então a gente vai traçando todos esses movimentos desde 1500 até 2024, passando por todos esses movimentos literários. Lembra desses nomes? Hoje a gente vai falar de quinhentismo, semana que vem de barroco, daqui a 2 semanas arcadismo. E aí a gente vai ver que aqui a gente tem um gap na nossa história, porque o arcadismo é a última escola da era chamada colonial. O Brasil como colônia. Então a gente tem no quinhentismo, no barroco e no arcadismo, nesses 3 primeiros movimentos, a era colonial da nossa literatura. Em 1822, o Brasil, obviamente, se declara independente de Portugal. E aí vejam que é uma data muito próxima ao romantismo, que vai ser uma escola que vai inaugurar a era nacional da literatura, né? Ou seja, o Brasil pós-independência. E a gente vai falar de romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo e, obviamente, as tendências pós-modernistas e contemporâneas que permeiam a nossa literatura. Beleza? Então vai ser muita coisa, tá? Basicamente o nosso ano letivo inteiro. Aqui tá a parte mais densa do conteúdo para que a gente não precise decorar características e muito menos nome de autores, mas sim entender o processo histórico literário que faz parte daquele estilo de época e pensar como que isso representa a identidade cultural nacional, porque é o foco da prova do Enem, e por que não pensar em repertório sociocultural. Beleza? Para te ajudar, eu sempre vou começar um movimento literário, vou sempre começar uma escola literária te mostrando uma imagem. Eu sempre acho que uma imagem, ela fica mais na nossa cabeça, né, do que de fato... Deixa eu ver aqui, Nathalie. Nathalie está me dando uma bronca. Boa noite, professor. Mandei uma mensagem sobre redação no Insta e o senhor não me respondeu. Nathalie, eu te peço 1 milhão de desculpas. Você me mande uma mensagem agora falando, professor, com essas mesmas caras. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro! Assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Quinhentismo. Caraca, quinhentismo é exatamente o ano de 1500. É o ano de 1500. Então nós temos aí no quinhentismo, né? No quinhentismo, nós temos exatamente a data que faz alusão ao início do processo de colonização. Beleza? Então, lembre-se do nome. Poxa, quinhentismo é exatamente uma alusão ao ano de 1500 e isso puxa exatamente para o início da colonização. Início da colonização essa, eu trouxe aqui um exemplo
de um mapa da época da expansão marítima, né, de um mapa da época das grandes navegações, que mostra bem o imaginário do homem europeu. Lembra que quando a gente falou de Renascimento, a gente trouxe na obra de Camões, Os Lusíadas, o brio, a dignidade, a honra da nação portuguesa? E isso vem exatamente pelo fato de que descobrir o novo mundo, descobrir, né, entre aspas, o novo mundo, lançar-se ao mar, né, criar ali um processo de expansão marítima, era símbolo de você mergulhar no desconhecido, né? E o desconhecido, ele tem um fascínio. A gente tem um fascínio daquilo que nos dá medo, não é verdade? Aquilo que gera curiosidade. E aí reparem que nesses mapas, esse mapa é muito legal. Veja quantas criaturas maravilhosas, né? Serpentes, lobos marinhos, monstros marinhos, sereias, peixes gigantescos configuravam exatamente as possíveis adversidades que essa expansão marítima poderia trazer, tá? Esses mapas, geralmente, eles aparecem na prova de humanas. Muito difícil eles aparecem na prova de linguagens, mas na prova de humanas, geralmente, eles aparecem aí com frequência. Beleza? E aí eu tenho uma reflexão inicial para fazer com você, galera. O quinhentismo vai ser uma escola literária brasileira? A resposta é não, nem pensar, nunca e jamais. Por quê? A gente vai entender que o quinhentismo compreende um conjunto de textos, muitas vezes de cunho histórico, como a própria Carta do Descobrimento, que tem um viés do colonizador. E o colonizador vem de Portugal. Então seria um crime eu chamar o quinhentismo de escola literária brasileira. Mas eu posso dizer que é um movimento literário que falou sobre o Brasil na perspectiva do colonizador. Entendeu a diferença? E aí eu me preocupo com você que vai fazer uma prova discursiva de literatura este ano, uma prova discursiva de linguagens este ano, uma prova específica de língua portuguesa, em que questões mais reflexivas aparecem. Dificilmente, né, numa prova como a prova da UERJ aqui no Rio de Janeiro, vai te perguntar uma característica solta da escola literária, mas vai fazer um papel mais reflexivo, inclusive mais contundente daquele processo literário. E aí a gente diz que não, o quinhentismo não deve ser considerada uma escola literária brasileira, porque, meus amores, ela sequer foi escrita por brasileiros. Eu tenho a perspectiva de um colonizador que escreve sobre a terra recém-descoberta, beleza? Então o que se percebe é a existência de uma literatura feita no Brasil, o que não necessariamente garante a existência de uma literatura que possa ser denominada brasileira, beleza? E aí, gente, essa é a imagem, esse é o slide que vai resumir o nosso rolê de hoje. Eu vou olhar para essa literatura quinhentista no Brasil e eu vou dividir esse movimento em duas vertentes literárias, em dois percursos, em dois caminhos literários. De um lado, a literatura informativa e do outro lado, a literatura jesuítica. E mais uma vez, o nome está te ajudando. Volto a dizer, mais uma vez, o nome está te ajudando. Quinhentismo, 1500, início do processo de colonização. O que vem a ser uma literatura informativa em 1500? Ora, cartas, crônicas, relatos de viagem, relatórios de bordo, em que os próprios descobridores, né, em que os próprios navegantes, aqueles que se lançaram a essa colonização, precisam documentar, precisam fazer dessa carta um relato histórico, um relato político do processo de colonização. E o maior exemplo de literatura informativa, de documento histórico, político, literário, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Nessa carta fica muito clara a adjetivação, né? Porque eu teria que ativar o imaginário de quem estivesse lá em Portugal. Galera, não tinha selfie aqui não. Não tinha como você mandar, né, uma mensagem no WhatsApp, um directzinho no Instagram. Não tinha essa possibilidade. Eu tinha que documentar, eu tinha que registrar e para isso eu contava com a descrição e com a adjetivação. Porque assim eu iria ativar na mente de quem está lendo esse relato, na mente de quem está lendo essa carta, como que é de fato essa terra recém-descoberta. E aí a gente percebe que duas características foram muito evidenciadas.
a terra, ou seja, a própria questão da natureza, e aí vejam como que a fé católica entra no processo. A natureza brasileira muitas vezes fora comparada a um jardim do Éden terrestre. Olha que parada interessante. Eu pego a simbologia bíblica, né, do jardim do Éden, esse jardim vinculado a uma natureza exuberante, e eu associo esse jardim do Éden ao Brasil, né? Exatamente a descoberta, a invasão, na verdade, né, dessa terra com natureza exuberante. Então, por vezes, na carta de Pero Vaz de Caminha, há uma associação, né, dessa natureza, desses elementos naturais do Brasil, a um possível jardim do Éden, o que comprova exatamente a chegada da fé católica. Fé católica essa que será representada na literatura jesuítica. Você lembra lá das suas aulas de história com o maravilhoso do Otto, que o objetivo de um padre jesuíta no Brasil era catequizar o índio. Catequizar seria educar, em palavras mais ríspidas e verossímeis. O que é verossímil? Real. Doutrinar. Escravizar o indígena brasileiro. Então aqui, de um lado, se a literatura informativa compreende basicamente os relatos de viagem, as crônicas, as cartas sobre a terra recém-descoberta, a literatura jesuítica compreende os textos escritos pelos religiosos, pelos padres jesuítas, cujo principal objetivo era a propagação da fé católica esta que estava perdendo espaço na Europa. E o padre jesuíta não veio aqui de bobeira, né? Vamos que vamos, olha só. Quando a gente fala nesse período de literatura informativa, muito aqui vinculado a essa carta de Pero Vaz de Caminha, a gente percebe que esse período fortemente marcado por descobertas, né, a expansão marítima, a expansão rumo ao Novo Mundo, pediu então a necessidade de que essas novidades fossem catalogadas, daí a ideia de uma literatura informativa. E esses autores, esses escritores eram aventureiros, navegadores, religiosos, escrivães e historiadores. E aí surge uma literatura cujo principal objetivo era descrever e informar aspectos do Novo Mundo, principalmente a sua fauna, a sua flora e o indígena, o habitante. Então esse resumo, né, explica bem aí o que eu acabei de te falar, que era a ponderação da literatura informativa no Brasil. Beleza? Bom, conteúdo, predileção pela descrição da exuberância das terras recém-descobertas, que são constantemente tratadas, olha aqui, como um Éden terrestre. O jardim do Éden bíblico, ele existe e está no coração da América do Sul. Beleza? Forma descrições ricas em comparações e adjetivos para fomentar, para favorecer, para promover o exercício da imaginação de quem ia ler esses relatos pós-expedição. Beleza? Bom, e nessa literatura informativa, a gente sempre precisa lembrar que todos os textos do quinhentismo possuem apenas uma vertente, um só olhar. Então a gente não pode acreditar em tudo que ali está escrito. Muito cuidado com isso. Eu não posso olhar para um texto escrito no quinhentismo e achar que ele é verídico, porque eu só tenho, apesar de ser um texto histórico, tá? Eu não estou aqui discutindo se a carta é válida ou não, a gente sabe que é. Mas a gente é tendenciado a analisar, a se inclinar para o olhar europeu. É isso que eu peço cuidado, tá? A gente acaba olhando para essa literatura informativa e todas essas informações do início do período colonial só possuem um viés, que é o olhar do colonizador. Beleza? Muito cuidado com isso. Tranquilo? Bom, literatura informativa foi. Agora vamos para a jesuítica. E essa imagem, ela representa muito isso, né? A gente está vendo aqui os indígenas um pouco desconfiados, assombrados de todo o processo, uma fé que nada os representa, que não tem nada a ver com as suas tradições, e o padre jesuíta aqui fazendo exatamente esse processo de quase que uma aculturação, né? Um processo de eliminar fé, religiosidade, aspectos culturais e a língua, meu Deus do céu. Cara, a gente vai conversar muito sobre um cara chamado Policarpo Quaresma, na nossa aula do pré-modernismo. Isso lá na frente, tá? Quando a gente já estiver indo para o século XX.
E no pré-modernismo, o Policarpo Quaresma ele faz uma reflexão, né? Por que que a língua falada no Brasil é o português? Por conta do processo de colonização. E aí o Policarpo, é um cara meio que doidão das ideias, ele vai mandar uma petição exigindo que a língua falada no Brasil fosse o Tupi-Guarani. Mas o que acontece é exatamente uma extinção desses elementos culturais indígenas. E quando a gente fala de elemento cultural indígena, a língua é o maior exemplo. A língua tupi-guarani, ela simplesmente desaparece, assim como tantos outros hábitos, tantos outros costumes dos povos originários. E claro, a língua portuguesa acaba assumindo ali um papel preponderante no processo de colonização. Beleza? Bom, literatura jesuítica ou literatura de catequese compreende os textos produzidos pelos jesuítas com o objetivo de, palavra importante, converter, né, catequizar os indígenas brasileiros. Os jesuítas, evidentemente, além da catequese, né, além dessa doutrinação religiosa, ficaram responsáveis pela educação e fundaram diversas escolas em diversas regiões do país. Escolas, obviamente, que tinham o objetivo de introduzir o indígena ao processo de colonização. A catequese é o grande objetivo do projeto colonizador aqui no Brasil, para a propagação da fé católica e para tornar esse indígena cada vez mais doutrinado, cada vez mais associado aos interesses de Portugal. Beleza? Principal autor, um padre jesuíta chamado José de Anchieta. E o José de Anchieta, meus amores, ele vai... Cara, ele sabia o que estava fazendo. O cara não era ingênuo não, tá? Era um padre jesuíta que chegou aqui naquela malícia, naquela malemolência, sabendo o que ele estava fazendo. Porque ele vai criar, primeiro, poemas líricos para fazer comunicação com os indígenas. Por que lírico? Lembra que lira é o instrumento musical de cordas? Lirismo porque, ó, olha a linguinha portuguesa aqui, ó. Olha o português começando a entrar no ouvido dos indígenas. E outra, peça de teatro. Mano, peça de teatro é moralizante o tempo todo. Eu tenho uma lição de moral. Eu tenho uma lição de moral numa peça teatral. Já vou te falar de uma chamada de Alto São Lourenço. Segura aí, Alto de São Lourenço. Antes, eu só quero te mostrar como que o José de Anchieta já estava nos Paranauês, já estava na malícia. Ele é um grande estudioso do Tupi-Guarani. Ele entende que é mais fácil ele chegar e aprender o Tupi-Guarani, sistematizar o Tupi-Guarani e deixar registrado na primeira gramática feita no Brasil. A primeira gramática é dele, do José de Anchieta, para deixar para os próximos padres jesuítas um caminho de colonização. Pô, isso é malícia pura. E aí se liga no que o cara vai fazer no alto representado na festa de São Lourenço. Quando a gente olha para esse livro, Alto com U, sempre lembra do Alto da Compadecida, tá? Não é alto de altura, não. O Alto com U é um texto de fundamento religioso. Ele tem um caráter moralizante, ele me dá uma lição de moral. Quando a gente olha para esse texto, bebê, ele está escrito em 3 línguas, tá? Eu tenho ali um convívio de 3 línguas. O tupi, para representar o indígena, o espanhol e o português. Suave? As falas em tupi, ou seja, a fala do índio, do indígena, é associada ao demônio, meu irmão. E a fala em português é associada ao anjo. Olha o que vai... Olha o tamanho da crueldade. Olha o tamanho da crueldade. Vamos fazer aqui a representação de uma peça, de um teatro, de uma religiosidade, beleza? De um aspecto cultural. O indígena vai entender a língua tupi, que está sendo representada por um diabo. Ou seja, ele está vendo que aquele Satanás, aquela figura satânica, é uma figura demoníaca, é uma figura do mal. Quem é que vai chegar para instaurar a paz? O anjinho. O anjinho fala em qual língua? Português. Olha a lição de moral do Alto de São Lourenço. Se eu quero ser salvo, eu tenho que aprender a língua portuguesa. Cara, genial, genial, mas cruel. Olha que parada bizarra associar o Tupi-Guarani ao demônio e a língua portuguesa ao anjo. A língua, portanto, da salvação.
Mais dominação cultural do que isso impossível, porque agora eu já misturei fé, eu já misturei cultura e idioma. Ou seja, se eu quero ser salvo, eu preciso aprender a língua portuguesa. Bizarro, né? Bizarro. E esse Alto de São Lourenço representa bem esta dominação cultural em pleno Brasil colônia. Beleza? E aí, claro, o diálogo, né, dessa aula é exatamente com o tema do Enem de 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Beleza? Mas a gente pode pensar em outros temas, né? Em outros temas que ainda dialogam com esse processo de dominação cultural. A gente pode aí apostar que em 2024 o tema do Enem vai falar, por exemplo, sobre a aculturação. Que o tema do Enem vai falar sobre doutrinação educacional. Olha que temaço, olha que temaço. E não só Enem, às vezes você vai fazer um vestibular isolado, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o nosso vestibular da prova de redação traz o Conto da Aia, aquele livro pesado que eu inclusive recomendei para vocês há algumas semanas, né? No Conto da Aia a gente tem um Estado teocrático, né? Exatamente um Estado em que o totalitarismo religioso, ele exerce um poder desumano sobre o corpo social feminino, né? Então não é só pensar também no Mil no Enem, mas também repertório para outras situações de redação de vestibulares isolados que você vai fazer aí na sua cidade. Beleza? Bom, vamos para o mapa mental? Vamos ver como é que ficou o mapa mental antes das questões? Vamos para cá, meu diretor. Olha que coisa linda. Vou até sair para você tirar um print primeiro, tá? Lembrando que você pode mandar seu mapa mental lá no meu Instagram, @prof.diegodias, pra gente trocar uma ideia, ver se faltou alguma informação, se você captou alguma outra mensagem, mas basicamente a gente pode ir pro Enem com esse resumaço da aula de hoje, porque isso aqui vai te ajudar. Quinhentismo brasileiro, já joga a data lá, 1500, chegada dos portugueses ao Brasil, início da colonização. Lembrando que o quinhentismo não é uma escola literária brasileira. Eu tenho um período que fala sobre o Brasil, mas não é uma literatura tipicamente nacional, pois não é escrita por brasileiros. Temos aqui duas vertentes. De um lado, a literatura informativa, do outro, a literatura jesuítica. Vamos à informativa primeiro. Relatos de viagens sobre o Novo Mundo, cartas, crônicas, diários de bordo. Descrição, essa palavra é fundamental, adjetivação, comparação das terras colonizadas, muitas vezes comparadas ao Éden terrestre, e perspectiva única do colonizador. Beleza? Já na literatura jesuítica, pode ser chamada de literatura de catequese, dada a doutrinação dos indígenas por parte dos padres jesuítas. E aqui o principal, o que chama mais atenção, o que ganha destaque, é o José de Anchieta. Beleza? Então, tira o printaço aí. Esse é o nosso mapa mental da aula de hoje. Me manda o seu pra gente conversar e continuar falando aí sobre o quinhentismo brasileiro. Suave? Bom, dá tempo da gente fazer algumas questõezinhas. Vamos tentar fazer pelo menos duas, tá? Pra ver se, obviamente, a gente conseguiu depreender aí tudo! Vamos que vamos! Diálogos literários, índios, Legião Urbana. Na aula passada, eu te convidei a sair da aula e ouvir, né, a música da Pitty na sua estante. Vocês ouviram a música? Alguém me mandou mensagem, não vou lembrar quem, tá? Mas alguém mandou uma mensagem pra mim dizendo que chorou na aula. Gente, perdão. Falaram, professor, chorei com a música da Pitty, não ouvi há muito tempo. Perdão, gente, não foi o objetivo, mas a música é muito linda e dialogava bem, né? Tanto com Camões quanto com Vinícius de Moraes. Hoje eu te convido, né, ao final dessa aula, no intervalo da minha aula para a aula do Felipe, ouvir a música Índios do Legião Urbana. E eu trouxe um trechinho aqui pra gente ver o que eu quero na questão 1. Essa música é linda, tá? Mas é pra você ouvir de coração aberto, tá? De coração aberto para mostrar bem esse domínio do português aqui na época da colonização. Reparem. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Essa primeira estrofe, ela faz alusão a um processo colonial chamado de
escambo. Lembra disso? O escambo era essa troca promíscua, né, entre indígenas e portugueses. O português dava um pedaço de espelho, um pedaço de tecido e o indígena favorecia com o ouro. Mas a gente pode transpor essa estrofe em nossas amizades, em amizades que muitas vezes só estão por interesse. Não é verdade? Quantas vezes você percebe que existem pessoas próximas a você que, na verdade, só estão com você por interesse, porque você tem algo para oferecer, né? E quando a gente olha para a essência dessa amizade, ela pouco ou nada simboliza. Essa é a grande verdade, né? Vamos lembrar aí que Legião Urbana é essa banda encabeçada por Renato Russo, né? O saudoso Renato Russo, que era um cara extremamente crítico. Então ele não está falando somente do período do quinhentismo ou somente do período de colonização, mas principalmente das relações sociais, das amizades, né, por interesse, das relações odiernas e pós-modernas, tá? Quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Aqui já existe até uma espécie de você estar resiliente, né? Você já estar entregue, você tentou uma mudança de atitude, mas agora você já não tem a perspectiva que você tinha antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Isso aqui é poesia pura. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas na época da colonização, o que valia era a ganância. O que valia era você dizimar povos indígenas em nome do progresso português e que se dane, né, as populações originárias do Brasil. Mas nos deram espelhos. Olha a questão do escambo, né? O português deu ao índio, deu ao indígena um espelho e vimos um mundo doente. O espelho é um instrumento pelo qual você se identifica, né? Um instrumento na literatura que revela identidade. Quando você olha para o espelho, quando você está diante do espelho, isso reflete, né, a sua identidade, quem você é. Isso é uma pergunta difícil, né? Depois de ouvir essa música, eu te convido a uma outra reflexão. Olhar para o espelho do teu banheiro, olhar para o espelho do teu quarto e perguntar: quem é você? Será que você é capaz de responder quem é você? E o que você é? Reflete o mundo em que você vive ou uma utopia? Assim como Dom Quixote lá do início da aula. Moleque! Filosofia pura em literatura, né? E aí vem a questão que pergunta o seguinte. A canção Índios, da banda Legião Urbana, é uma referência subentendida, ou seja, há uma inferência ao período literário conhecido como ficou mole, com certeza o nosso gabarito. É a letra A, quinhentismo. Vamos fechar com a segunda questão, que foi uma questão do Enem. Galera, questão do Enem. A gente começa pelo enunciado e olha aqui, ó, a fonte. Eu vou te perturbar, eu vou encher teu saco a partir de agora, porque eu sempre vou localizar com você na fonte o escritor. Localizando o escritor, eu tenho a escola literária, eu tenho o movimento literário. Então, quando a gente fala de Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Pero Vaz de Caminha, obviamente, é uma alusão ao quinhentismo. Olha o que a questão quer. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Bora buscar então, nesse trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, o projeto colonizador. Eu coloquei esse trechinho da carta para você perceber bem essa literatura informativa, tá? No aspecto descritivo. A gente vai olhar, parece que é um retrato, né, por meio de palavras que o Pero Vaz de Caminha faz nesse trecho da carta. Reparem só. De ponta a ponta é tudo praia palma. Muito chã e muito formosa, muito elegante. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos
não podíamos ver senão terra com arvoredos. Olha a questão do Éden, do jardim aí crescendo, que nos parecia muito longa, ou seja, uma vegetação densa. Eu estou descrevendo, caracterizando, detalhando essa vegetação. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Ou seja, até agora eu consigo descrever a natureza, mas não vi nenhum minério. Porém, gente, olha só, isso é uma dica para a vida, tá? Eu tenho um trecho, um texto, um trecho de um parágrafo. Apareceu um elemento adversativo, escreve o que eu tô te falando, pelo amor de Deus. Apareceu um elemento adversativo, de contraste, de oposição, de quebra de... Bati aqui, ó, foi lá no outro estúdio. De quebra de expectativa, de adversidade, de oposição, o gabarito tá aqui com certeza. Se ligou? Eu tenho um parágrafo, e esse parágrafo, ele termina com uma adversidade. Sempre dá uma olhada para isso aqui que vai te ajudar no gabarito. Olha lá. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Cara, gente aqui quem é? É o indígena. E como é que o português, como é que o colonizador vai salvar esta gente? Salvar este indígena? Com a catequese. Então, vamos achar o gabarito. Letra A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Letra B, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Letra C, transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Letra D, realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Ou letra E, criticar o modo de vida dos povos autóctones. Ó, isso aqui, povos autóctones, seria um sinônimo para povos originários, para indígenas, lá na tua prova de redação, para evidenciar a ausência de trabalho. Então fechamos aqui no gabarito, com certeza na letra A. Beleza, meus amores? Vou ficando por aqui. Semana que vem, na terça-feira que vem, estaremos de volta. E aí sim a gente começa a falar da primeira escola literária que será tipicamente brasileira. E o nome desse movimento é Barroco, que é o nosso foco da aula que vem. E aí, quem vai aparecer? Pica-Flor. Semana que vem é dia de Pica-Flor, é dia de Gregório de Matos. Vamos ressuscitar esse nosso belo e consagrado escritor da língua portuguesa, né, de literatura brasileira, que fica conhecido como Boca do Inferno ou Pica-Flor, para os mais íntimos. E semana que vem você vai entender o porquê. Te espero. Um beijo grande, uma excelente semana e até a próxima, meus lindos. Beijão, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.